Vamos ao primeiro tema para debate. Amanhã, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, deve se reunir com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. E o objetivo é agradecer, pelo menos da parte de Jacques Wagner, pelo apoio após a operação da Polícia Federal realizada na última semana. É uma apuração do repórter Danilo Moliterno e do âncora Gustavo Uribe. Alcolumbre foi um dos únicos dirigentes do Centrão a declarar publicamente apoio explícito ao ex-governador da Bahia. Segundo dirigentes petistas, Jacques deve se colocar também como um mediador para a retomada do diálogo entre Alcolumbre e Lula, mesmo que ele não ocupe mais o posto de líder do governo. Nos bastidores, fontes afirmam que Alcolumbre lamenta a situação por considerar Jacques um interlocutor privilegiado. E a saída do senador da liderança do governo, Lula, também deve ser combinada com o presidente da República na próxima quarta-feira. Vamos então ao debate. Bem-vindos, deputados. Boa noite, obrigada por aceitarem o nosso convite. Deputado Kim Kataguiri, queria começar com o senhor. A saída de Jacques poderia aliviar ou não o impacto sobre Lula nesse caso? Boa noite, Juliana. Boa noite, Chico. Eu não acho que alivia muito para o Lula, não. Primeiro porque está muito claro, né, na minha avaliação, o envolvimento do PT, especialmente do PT da Bahia, no escândalo do Banco Master, e que isso contou com a conivência do Lula esse tempo todo. O Lula indicou o Guido Mantega para ser conselheiro ali do Banco Master, ao mesmo tempo em que recebeu, né, o Daniel Vorcaro, e não só recebeu, né, recebeu e mandou chamar o presidente do Banco Central, mandou chamar o ministro de Minas e Energia. Bom lembrar que o Vorcaro tem empreendimentos nesse setor, para atender também. Rui Costa, né, da Casa Civil, atendeu o Vorcaro junto com o Lula. Então, para mim está muito claro que o presidente da República não chama todos os ministérios interessados num negócio de um banco que todos sabiam que só tinha roubalheira, que não tinha nenhuma operação republicana ali, não tinha nada de legal, de lícito sendo operado ali. Daniel Vorcaro já é figurinha carimbada há pelo menos 2 anos, né, em relação a escândalos em Brasília. E o PT da Bahia, ele é sócio do Banco Master através da figura do Augusto Lima, né, que é amigo de Jacques Wagner, que é amigo de Rui Costa, e o Jacques Wagner foi o responsável, grande responsável, por conceder de presente um monopólio de crédito consignado para o Augusto Lima, depois vender esse monopólio para o Daniel Vorcaro e aí se tornar sócio do Banco Master. Então, Augusto Lima é o elo ali entre o PT, e isso implica naturalmente o governo Lula, e o Banco Master, né? Então, eu não acho que essa saída do Jacques Wagner resolva alguma coisa para a imagem do Lula, mesmo porque ele já não saiu imediatamente. E não vai sair por uma iniciativa do Lula publicamente dizer, olha, eu acho que ele tem que se afastar por causa desse envolvimento e, portanto, eu estou retirando a liderança do governo dele. Não, o que está sendo feito é um acordo para o próprio Jacques Wagner dizer, olha, não tem nenhuma demanda do Lula para que eu saia, mas eu voluntariamente estou saindo para não prejudicar o governo, para me dedicar à minha defesa. Se de fato o Lula quisesse passar o recado, né, de, olha, eu estou me afastando porque não tenho nada a ver com isso, quero que seja investigado, quero que o líder do governo seja punido, entenda o envolvimento, ele próprio retiraria a liderança do governo de Jacques Wagner. Não é isso que está acontecendo, até a apuração de vocês, mostrando aí um acordo de bastidores com o Davi Alcolumbre. Deputado Chico Alencar, bem-vindo. A saída de Jacques Wagner pode aliviar ou não a pressão, o impacto sobre Lula? Boa noite, Ju. Boa noite, Kim, todos que nos acompanham. É claro que alivia esse impacto. É claro que o impacto continuará existindo porque, de fato, houve relações impróprias, para dizer o mínimo, de setores da cúpula do PT da Bahia. Eu sempre separo a cúpula dos partidos da sua militância, em geral generosa, às vezes ingênua, mas essa cúpula se envolveu com um esquema. A partir de tudo que o Kim falou, ele não inventou nada. É uma relação imprópria que, felizmente, está sendo desbaratada agora, desvendada. E
Na verdade, todo mundo compara, o PT também ficou sujo, como, por exemplo, o PL e o próprio, diretamente, Flávio Bolsonaro, que pediu não 2.400.000 de um prédio de luxo, naquela operação muito estranha, pedir para um empresário amigo comprar para você depois recomprar, como o Wagner explicou, ou não explicou, argumentou, trouxe uma desculpa para isso. Isso é completamente inédito. E o Flávio Bolsonaro também, aqueles 61 milhões para um filme laudatório do seu papai, e por um fundo que tem como gestor lá o advogado do seu Bolsonaro, condenado lá e morando nos Estados Unidos. Bem, isso tudo é um mar de cumplicidades negativas e, felizmente, isso é inegável também. A Polícia Federal está desvendando, a Justiça está lenta em relação ao Flávio, a gente nem sabe ao certo se ele está sendo investigado oficialmente. Agora o ministro Fachin, que é um homem austero e íntegro, vai decidir, se já não decidiu agora nas últimas horas, que ministro do Supremo vai ver toda essa investigação necessária. Doa a quem doer. Isso eu insisto. E se eu, ou qualquer um da esquerda, fez igual ao que tanto critica nos outros, nesse caso Master, por exemplo, pelo menos a resposta a isso tem que ser diferente. Por isso, Jacques Wagner já devia ter saído, e se não saiu, o presidente Lula só resta afastá-lo da liderança.